Hoje irei discutir chantagem emocional em famílias disfuncionais. Num vídeo anterior, eu discuti a manipulação pela culpa. E ela se assemelha, ou digamos, ela é parte de um contexto maior de manipulação, que inclui também a chantagem emocional. Ou até podemos interpretar a culpa como uma forma de chantagem emocional. O que a gente pode pensar de uma maneira mais ampla em famílias, de famílias que se valem desse mecanismo de controle, é que eles vão mobilizar várias formas. A culpa é uma delas. Podemos dizer que depois dessa utilização da culpa, ou associado a essa utilização da culpa, a chantagem emocional é uma das formas de manipulação diretas, mais visíveis em famílias disfuncionais, de maior caráter aprendido, digamos, há algumas dinâmicas familiares, alguns tipos de família que isso vai sendo passado de geração em geração e vai sendo assimilado um tipo de comportamento familiar que visa usar de drama, emoção, chantagem para conseguir convencer as pessoas. Normalmente, quando você encontra uma pessoa que faz isso na família, se você ir aos irmãos ou pessoas próximas dessa, se for o seu pai ou sua mãe, quem fizer provavelmente vai ter alguém naquele lado da família. Se for um irmão, provavelmente aprendeu de alguém que transmitiu, ensinou que funciona. Essa que é a questão. Isso que eu quero dizer que é uma forma de manipulação direta, porque é feito de uma maneira muito aberta, a chantagem emocional, porque ela expressa em palavras, não é um tipo, digamos, de você usar as emoções porque você fica triste e com a tristeza você ganha algo, porque aí pode ser uma manipulação indireta, mas é bem direta e tem um caráter muito aprendido, porque é bem comum que mais de uma pessoa na família presente. Vendo hereditariamente, há aqueles que ensinaram que isso funciona. Então, vou falar das formas de chantagem emocional em famílias disfuncionais hoje. Primeira forma, pode ser tomada como uma forma de chantagem emocional ou como uma forma de manipulação independente, essa primeira, que é a culpa. Eu falei no vídeo anterior de manipulação pela culpa. Ela toma um tom de chantagem emocional quando ela é usada para fazer o outro se sentir em dívida. O manipulador, o chantagista, faz o outro se sentir em dívida, ou exagerando uma situação, falando assim, você só causa problemas. Quando acontece um pequeno problema, você só causa problemas, há um exagero ou uma generalização, uma distorção da situação atual para que o outro sinta culpa. Normalmente essa culpa, a gente vai falar que essa culpa como forma não de manipulação independente, mas de chantagem emocional, quando ela se articula com vitimismo, e é uma outra forma que eu vou falar aqui nesse vídeo, ou com uma espécie de sacrifício dramatizado, que eu também vou falar. Normalmente, vemos a culpa como uma espécie de chantagem emocional quando se associa com essas coisas. Senão ela pode ser uma forma de manipulação independente, fazer o outro se sentir culpado ou em dívida, mas toma um tom de chantagem quando há um exagero, uma distorção, uma dramatização dessa culpa. Do tipo, você cometeu um erro, esse erro é inaceitável, vai se fazer você se sentir culpa sobre ele, exagerando os danos que esse erro faz, dramatizando os danos como se fossem maiores do que realmente são. Ou usando a dívida que você teria com a família como uma dívida moral, uma dívida emocional, de cuidado, como de uma maneira exagerada. Tem esse tom, toma o tom de chantagem quando tem esse tom exagerado, articulado com a ideia de sacrifício, ou de que se você for um bom filho, você nunca faria isso, e que isso só fazem as pessoas más. Esse tom que faz a culpa se transformar a manipulação pela culpa se transformar numa forma de chantagem emocional. Outra coisa que está num caminho de fronteira entre uma manipulação de tipo independente ou um tipo de chantagem emocional é o gaslighting. O gaslighting é distorcer um evento para fazer a pessoa se sentir mal ou duvidar da sua própria percepção da realidade. Aconteceu algo, o gaslighting típico, a pessoa fez algo e diz, eu não fiz, você está inventando, para fazer você duvidar de si própria. Mas, ou o gaslighting, quando num contexto de chantagem emocional, pode ser uma distorção dramatizadora. Veja, chantagem emocional tem sempre o elemento do drama. Uma distorção dramatizadora.
Por exemplo, há um problema na família. Vai ser distorcido esse problema para fazer de uma maneira dramática com o manipulador, o chantagista, dramatizando e chorando ou se mostrando em raiva ou em crise. Veja só o que você está fazendo. Fazendo você se ver como causador do problema, quando pode ter sido essa própria pessoa que causou. Né? Distorcendo a interpretação dos eventos. Então, gaslighting pode ser uma forma de manipulação independente, mas pode estar num contexto de chantagem emocional. Tá? Esse seria o segundo tipo. Terceiro tipo de chantagem emocional. Esse vai estar articulado com outros, né? Com a culpa, mas vai estar bastante articulado com um tipo de dramatização, que é o vitimismo. Vitimismo é um dos tipos mais presentes. Né? Muitos de vocês já comentaram em vídeos meus sobre pais e mães que são narcisistas ou foram abusivos, tóxicos, que eles fizeram mal e que são vitimistas. Então é muito presente. Basicamente, a ideia de que qualquer coisa que vá contra o desejo dessa pessoa que está fazendo a chantagem emocional, a pessoa vai interpretar como uma injustiça, vai exagerar as consequências. Qualquer não que ela ouvir, ela vai ver como uma injustiça e vai exagerar as consequências, vai ver erros comuns, por exemplo, desacordos, falta de entendimento ou algum tipo de pequeno erro como um grande desastre. E aí, vendo com um pequeno erro e exagerando ele como um grande desastre, ela se coloca na posição da vítima. A pessoa cometeu um pequeno erro cotidiano, transforma aquilo num caso de drama, né? Como um grande desastre, e se coloca na situação de vítima. Nessa situação de vitimismo, ela vai usar o seguinte, vai falar que não dá mais, não suporto mais essa sua conduta, não vou mais aguentar isso, se você continuar assim, farei algo. Aí vem um elemento importante da chantagem emocional, ela visa alguma coisa. O vitimismo visa que você seja visto como mal e que você seja visto como a pessoa que deve obedecer. Né? Você deve obedecer, senão você vai ser visto como mal. Né? Porque eu sou vítima. Né? Vai puxar assim, eu sou a vítima, então vai haver um exagero catastrófico. Né? O vitimismo normalmente é acompanhado de um exagero catastrófico, onde qualquer negativa é vista como uma injustiça. Né? Veja, há injustiças reais. Eu gosto de chamar atenção porque, então, se você, uma pessoa está cometendo uma injustiça, ela pode ver esse meu vídeo e falar, então se alguém diz não, ou não quer passar, se alguém sofrer com o que eu estou fazendo, então ela é vitimista. Não, você pode estar sendo uma pessoa bem babaca e cometendo uma grande injustiça de fato, ou exagerando uma situação que você pode estar causando sofrimento real no outro. Né? E aquilo você pode, normalmente a pessoa manipuladora, ela vai acusar o outro de vitimismo. E por isso que esses casos são difíceis, né? Vocês estão aqui porque as situações são difíceis. Provavelmente o parente vitimista de vocês já acusou vocês de vitimista. Bastante comum isso. Ou o parente que usa chantagem emocional já acusou vocês de fazerem chantagem emocional. Um dos elementos muito presentes é a projeção. Aliás, eu nem estava planejando falar disso, mas eu acho que um dos elementos bem presentes é a pessoa que te manipula pela culpa, te fazendo se sentir culpado o tempo todo, ela vai dizer que você está fazendo isso. Em algum momento ela vai te fazer se sentir, vai achar que você está fazendo ela se sentir culpada e usando isso contra ela. A pessoa que se vê vítima do seu comportamento é também a pessoa que se você fizer qualquer coisa, a pessoa que te vitimiza é a pessoa que vai usar do vitimismo. Tá? Esse elemento projetivo, de projetar no outro, é bem comum em quem faz chantagem emocional. Né? Quarto ponto, afeto condicional. Afeto condicional seria assim, você exige da pessoa alguma coisa ou diz que ela tem que fazer algo. Você diz, você precisa mudar nesse aspecto ou naquele. Você precisa fazer o que eu quero, senão as coisas não vão funcionar. Aí você não faz, essa pessoa responde a você com frieza, distância, silêncio, afastamento. Então, sempre que se apresentar desacordo, ela vai se afastar emocionalmente de você. Ela vai dar silêncio, frieza, ou vai ser completamente fria, interações neutras com você,
para você se sentir punido. E o que quer dizer isso? Obedeça. Faça o que eu estou pedindo. Faça as mudanças que eu quero. Siga o caminho que eu estou te pedindo. E se você segue ou faz algo por ela, ela vai apresentar afeto. Então ela vai dar um afeto condicional. Se você se submete a minhas exigências, eu te dou afeto. Se você não se submete, eu te dou frieza. Veja, essa pessoa que faz isso, afeto condicional, também vai acusar os outros disso. Por exemplo, se ela alternou entre frieza e afeto. Por exemplo, ela exige que você faça alguma coisa. Seja o que for. Você não consegue fazer, ou não pode fazer, ou não está em desacordo e acha que não é bom para você, e não faz. Ela vai te tratar com frieza e distância, afastamento emocional. Mas aí ela precisa de você, ela vai te tratar com afeto. Então tem um elemento manipulador. É uma forma de chantagem emocional mais velada, menos aberta. Eu falei que é uma manipulação mais direta, essa é menos direta. Mas essa mesma pessoa, se você não aguentar mais e se afastar, você não aguenta mais ser tratado com esse afeto condicional, só ganha afeto quando você obedece, e se afastar, ela vai dizer que você faz isso. Que você está fazendo, como chama? Tratamento de silêncio. Veja, esse é o grande problema da chantagem emocional. O chantagista distorce o mundo. O chantagista tem vieses. O chantagista emocional não se percebe como alguém que faz chantagem emocional. Ele acha que os outros fazem. E que ele tem uma visão sóbria e neutra do mundo. Esse é o problema. Ele não vai ter autocrítica. Pessoas que fazem chantagem emocional têm baixíssima autocrítica. Tá? Quinto ponto. Comparações depreciativas. É uma forma de manipulação, já falei disso no canal. Né? Coisas do tipo, você... como que eu posso dizer? Comparações que fazem a pessoa, seja um familiar tentando fazer o outro se sentir que não é bom o suficiente. Ou que é uma pessoa má mesmo. Né? Você só me faz mal, seu irmão me faz bem. Você só age mal, seu irmão age correto. Né? Olha, os filhos dos outros acertam nas coisas e vão melhores que você. Você só faz errado. Eu, no seu lugar, quando tinha sua idade, tinha conseguido tais coisas. Você não consegue nada. É uma comparação depreciativa que tem como objetivo causar um dano emocional. Ela é uma chantagem emocional direta, mais aberta do que o afeto condicional, que tem como objetivo causar um dano, quer fazer você se sentir mal. Né? Eu sou assim, você é nada. Seu irmão é assim, você é nada. O filho dos outros é assim, você não é nada. Né? Você só tem problemas. Para quê? Para você se sentir emocionalmente abalado. Né? De todos esses elementos que eu trouxe aqui até agora, e os que eu ainda vou trazer, uma característica principal da chantagem emocional, além de ser uma forma de manipulação, é usar as emoções para te fazer se sentir abalado. Quanto pior você está, melhor é para o chantagista. Ponto importante esse. Né? Sexta característica da chantagem emocional, sexto tipo, se valer de exclusão das relações para conseguir os que se quer. Por exemplo, ou você me obedece ou você está fora. Você não fez o que eu quero, então você tem que sair dos lugares onde eu estou. Né? Porque você só está lá por mim. Ou você me obedece ou a família não vai querer mais saber de você. O objetivo é, novamente, causar pelo isolamento danos. Tem um efeito parecido com afeto condicional, só que usando dos outros. Assim, você está nesse grupo, você vai sair dele se você não me obedecer. Você está participando da igreja, você não vai mais na igreja se você não me obedecer. Eu vou falar mal de você, não vou deixar você mais ir na igreja. Você não é um filho que obedece, não é um companheiro que obedece, um marido, uma esposa ou um filho. Então, você está fora. E na família, vai manipular os familiares para dizer, olha, essa pessoa é ruim. Essa pessoa é ruim, com o objetivo de causar isolamento e danos sociais. A ideia é, se você me confrontar, você vai perder os seus círculos sociais. Os grupos que você participa, na igreja, na comunidade, na família.
Essa ideia, para usar da exclusão, para fazer a pessoa se sentir abalada, causar danos emocionais via danos sociais. Né? 7º tipo de chantagem emocional, também, tal como o vitimismo, que eu falei antes, essa se associa com o vitimismo e é muito comum, que é o sacrifício dramatizado. Em pais é muito comum isso. Né? Pais cuidadores, que é você é chantageado pela pessoa que diz: veja tudo que eu fiz por você. Vai cobrar de você. Eu fiz isso por você, agora você me obedece. Você está na minha casa, você tem que fazer o que eu quero que você faça, porque eu me sacrifiquei por você. Então, trabalhei duro, fiz tudo por você, me sacrifiquei, perdi minha vida por você. Pais, enquanto todas as outras podem estar presentes em vários níveis, né, numa relação entre irmãos, numa relação de companheiros, de casal, né, pode estar presente numa relação de sobrinhos e tios, em vários níveis. Essa é bem comum entre pais e cuidadores. Né? Olha tudo que eu fiz por você, agora você me deve obediência. Né? Então é o sacrifício dramatizado. E dramatizado é o ponto. Tal como o vitimismo é dramatizado, esse sacrifício é dramatizado. Porque vai ter uma alta carga emocional para fazer você se sentir mal. E um alto nível de exagero. Por isso drama. É exagerado para você se sentir mal. E veja, ponto importante novamente que eu estou ressaltando em todos os aspectos desse vídeo. A pessoa que faz esse sacrifício, tudo que eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. É a pessoa que, se você reclamar disso, ela vai dizer que você é dramático. Ela vai dizer que você é exagerado. Então você tem que aceitar a chantagem, e se você reclamar, ela vai dizer que você é o dramático. E novamente, essa é uma forma de... Aí, por isso que eu digo que chantagem emocional se articula com manipulação pela culpa. Veja um vídeo anterior aqui do canal, manipulação pela culpa em famílias disfuncionais. Ela se articula. Sacrifício, a chantagem emocional se articula com manipulação pela culpa, porque olha tudo que eu me sacrifiquei por você, tudo que eu fiz por você, lá atrás. E não vale só para famílias disfuncionais, eu falo de uma família, mas vale para relacionamentos amorosos. Por esse título poderia ser chantagem emocional em relacionamentos amorosos, funcionaria também. Porque a dinâmica é parecida. A diferença é que a chantagem emocional toma um caráter sistêmico, vai ter vários membros da família usando. Num relacionamento você tem mais chance de quebrar ele do que numa família. Tem menos relação de dependência e pode ser que você esteja só em relação com essa pessoa e consiga se livrar desse contexto de chantagem. Na família é muito mais difícil se livrar, é muito mais enredado. Né? Pode ter várias pessoas fazendo o mesmo. Né? Mas valeria também para relacionamentos amorosos. E novamente essa característica. A pessoa que dramatiza o sacrifício que fez por você, tudo que eu fiz por você, e joga na sua cara, e que também vai se fazer de vítima, é a mesma pessoa que vai se ver como vítima, dizer que você se faz de vítima, e que você é um chantagista, ou que vai te acusar de fazer drama, quando você demonstrar sofrimento com essa conduta. Né? Bom, último ponto, também bastante presente em relações de cuidadores e principalmente quando há dependência econômica. Ameaças veladas ou ameaças abertas relativas ao fracasso. Ameaças, né, que podem ser veladas ou abertas. Por exemplo, se você não fizer o que eu estou te falando, você vai embora. Está fora de casa. Isso é uma ameaça aberta. Mas a ameaça velada tem esse tom chantagista muito mais forte do que a aberta. A aberta tem um alto nível emocional de raiva. Né? Já a velada mostra uma tristeza, uma catastrofização que visa fazer a pessoa sentir medo. Né? A ameaça velada tem um tom do tipo: se você sair de casa, você sabe que vai dar tudo errado na sua vida. Né? Ou se você mudar de profissão, você sabe que não vai funcionar, vai dar tudo errado mesmo. Né? Ela visa prever o fracasso para que você sinta medo e se apresentar, ficar aqui comigo e seguir o que eu acho de melhor para você, é o melhor para você. Né? O melhor para você não é o que você acha, é o que eu acho. Então, é uma ameaça velada. Assim, se você fizer sair do rumo que eu destinei na sua vida, vai dar tudo errado.
É uma forma de chantagem emocional, por quê? Porque é uma manipulação que usa das emoções. Qual a emoção nesse caso? Medo. Fazer você ter medo do futuro e medo das suas escolhas, né? Bom, para a gente fechar, os tipos, todos eles podem estar presentes numa família disfuncional. Em relacionamentos íntimos é comum que não estejam todos presentes. Eles vão se conectando em famílias porque tem tem um elemento de criação ao longo do tempo, tem o fato de ter um caráter mais sistêmico, que vai se enrijecendo com o tempo. Em relacionamentos, elas podem sendo ampliadas e somadas ao longo do tempo. Normalmente, no início de um relacionamento, você vai ter uma ou outra, né? Mas nas famílias já começa a ter um caráter muito mais profundo e se começar a se associar. As que mais são associadas é a manipulação pela culpa, que eu falei no vídeo anterior e que eu toquei um pouco nesse, vitimismo e o sacrifício dramatizado. Vitimismo e sacrifício dramatizados são formas que se associam, que podem ser encontradas muito comuns, né, em relações familiares. As outras podem uma ou outra estar presente, mas é aquilo que eu falei para vocês. É comum que várias formas de chantagem emocional estejam presentes em famílias. Em relacionamento íntimo, pode acontecer de uma ou outra ser mais mobilizada. Como a família já tem um padrão bem enrijecido pela criação, por outros criadores, e que passa de uma geração para outra, tende a ser mais amplo o caráter de chantagem emocional. Isso não significa que você não possa se relacionar com alguém que apresenta todas essas características, porque foi criado numa família que apresenta todas essas características, né? Em geral, o mais comum é associar manipulação pela culpa com um tipo de vitimismo e sacrifício dramatizado, né? Que é importante para a gente entender aqui. Esse tende a ser, quando se dá em famílias, tende a ser um padrão contínuo. Em relacionamentos, alguns relacionamentos podem apresentar ou não. Alguns relacionamentos podem não conseguir instalar o padrão porque a pessoa é resistente ao padrão e ela não vai reagir como sua família reage. Então, se você foi criado como uma pessoa que faz chantagem, mas se relaciona com alguém que não tinha chantagem na família, esse relacionamento, essa pessoa vai simplesmente dizer não, dizer não, dizer não, dizer não e não vai aceitar. Ou o relacionamento vai terminar e não vai funcionar muito bem. Em famílias costuma funcionar bem. Isso é um padrão contínuo que vai ter um caráter de ser intergeracional, passar de geração para geração, aprendido. Se você conviver com um membro chantagista muito da família, é possível que você aprenda essa chantagem. Sistêmico está em vários familiares ao mesmo tempo. O que é a proteção contra isso? É o distanciamento. Já falei várias vezes. Para você não ser contaminado por esse comportamento e não aprender a ser assim, você não quer aprender a ser assim, o distanciamento é importante. Para você deixar de ser assim também, se distancie de quem é assim. E para você não sofrer os danos também. É importante o distanciamento para não sofrer os danos desse tipo de chantagem emocional familiar.